feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. Então, eu sou a professora Norma Célia, eu dou aula de projeto de vida lá na Escola São José. Temos a professora Ana Cássia conosco também, que dá aula de projeto de vida. Estamos com as turmas do primeiro ano e segundo ano, e mais alguns convidadozinhos, alguns convidados especiais, tá? Temos as professoras também da escola, as coordenadoras aqui presentes. O nosso diretor, eu não sei se ele está presente, o nosso diretor é o José Antônio Gama, tá? Que ele vem se dedicando há algum tempo já a essa jornada lá na Escola São José. É porque eu estou aceitando aqui os meninos. E nossa convidada especial é a doutora Letícia Baloni. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada pela UNB em Ciências do Movimento, especialista em reabilitação das afecções da coluna vertebral e dor. Ela está cursando osteopatia, faz cursos de aprimoramento em reeducação postural, mobilização neural, mobilização miofacial, estabilização segmentar, reabilitação funcional, treinamento físico, reabilitação de neuromenídia. São os nomes assim, bem... Estou me familiarizando. Então, seja bem-vinda, doutora, conosco, sinta-se à vontade. Seja bem-vindo também aos estudantes e todos que participam. Doutora Letícia, ela tem uma ampla experiência de vida, né, e eu creio que irá contribuir bastante, somar bastante ao nosso projeto de vida hoje. Primeiro, para começar, a gente precisa saber um pouco sobre o projeto de vida, né? O que é o projeto de vida? Só uma rápida explanação sobre o que é o projeto de vida, que o nome já diz todo o seu significado, né? Mas o projeto de vida, ele vai muito além de uma projeção de um plano, né? Ele traz uma visão
que construímos no nosso próprio futuro. A construção do projeto de vida, ela é uma tarefa para uma vida inteira, porque parte de um ponto até o autoconhecimento, né, e focaliza outro ponto aonde a gente deseja chegar. É o traçado entre o ser e o querer. Né? O projeto de vida é uma metodologia de êxito da escola da escolha e é uma estratégia essencial na formação integral do estudante, que abrange todos os eixos formativos, né, que é a formação acadêmica, de excelência, a formação para a vida, a formação para o século XXI, né, e olha só o tamanho da responsabilidade da nossa escola, né, em trabalhar o projeto de vida dos estudantes, que vai abranger muito mais do que só uma formação pedagógica, né, vai abranger um conhecimento para a vida, né, mas além disso tudo, né, ele vai trazer também, vai formar os cidadãos, né, e por isso, né, que prezamos pela participação de todos em todas as atividades escolares, não só de projeto de vida, mas todas as disciplinas da escola, né, português, matemática, enfim, todos os componentes curriculares, eles vão, né, tá formando esses cidadãos aí para a vida. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos estudantes, que é o nosso público-alvo, que é os nossos adolescentes, que é o nosso futuro de amanhã, né, e nós estamos formando profissionais para o amanhã, né, e são eles que irão cuidar da gente. E dentro desse contexto de projeto de vida, nós trouxemos o tema, né, Ana Cássia, é preciso saber viver. A Ana Cássia vai falar um pouquinho, né, sobre o tema, sobre a música, né, um pouco, se ela quiser explanar um pouquinho sobre a música, fica à vontade, tá, Ana Cássia? Tá, ok, obrigada. Então, na letra da música, a gente vai aproveitar alguns tópicos dela e ver o que ela vai poder nos contribuir no nosso projeto de vida. O título já diz, né, preciso saber viver. O que essa música nos ensina? Vamos refletir um pouco sobre a letra. Tem a primeira refrão, a primeira estrofe fala: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Esse pedaço dessa composição mostra que ninguém consegue viver somente sonhando, inventando situações hipotéticas. A falta do senso da realidade, ela pode causar malefícios como a ansiedade e a solidão. Depois vem mais outro trecho. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Esse trecho deixa bem claro a questão do planejamento. O planejamento, ele é essencial para evitar problemas na vida nossa, tanto pessoal como profissional. E é claro que os imprevistos, eles sempre vão acontecer, eles vão chegar. Porém, a gente tem que ter cautela. É preciso esperar, preparar ao máximo para receber com humildade, com carinho e acolher esse problema, que a gente pode chamar de problema, mas de uma forma que a gente vai ver a solução para ele. Eu sempre costumo dizer lá para os meus estudantes, um problema, a gente consegue achar 10 soluções para ele. Então, a gente não vai ficar parado nesse problema. Aí, nos próximos versos já vem: toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode arranhar, desculpa. Aqui é o momento que nos avisa dos obstáculos, que eles irão aparecer ao longo da nossa vida, com certeza. Eles irão, que são os espinhos. Mas que você tenha que erguer a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Tem até uma música, né, com esse tema. E que a gente não pode parar no problema, a gente precisa resolver a situação. Cuidar é essencial. A gente está escutando isso toda hora que a gente liga a televisão,
vai para as redes sociais. O momento que a gente está vivendo é de cuidado. O cuidado é essencial. Aqui eu trago para a nossa realidade a questão da pandemia, do Covid-19, que é aquilo que nos trouxe esse novo jeito de viver. Mas a gente tem que tirar essa pedra do caminho. Quem é que a gente vai tirar essas pedras do caminho? É a gente tendo cuidado de lavar as mãos, do uso da máscara, do álcool em gel e focar na questão da vacina, que é o nosso grande desejo, o nosso grande sonho. E para finalizar... E também, Ana Cássia, assim, a gente pode... Pode falar. Pode falar. Pode ficar à vontade. Não, eu ia pegar um gancho da sua palavra, mas pode finalizar. Pode complementar, gente. É bom, então, os estudantes que quiserem enriquecer a nossa fala, é ótimo. Vai nos ajudar muito. Então, a gente pode tirar também essa pedra no caminho através do diálogo, né? Porque o diálogo, ele não é tão presente na sociedade de hoje, né? Que a gente muitas vezes conversa com os adolescentes e pergunta se tem diálogo em casa, né? E aí a gente vê essa falta que faz o diálogo entre as famílias, né? Então, eu trouxe também um pouco desse tema, né, eu envolvi um pouco desse tema do diálogo, né, que em qualquer lugar onde a gente vive, onde há vínculo humano, as pessoas, elas precisam dialogar, né, e essa arte, muitas vezes, ela perdeu a importância hoje. As pessoas as pessoas falam, mas elas não dialogam, né, dialogar, muitas vezes você tem que tirar essa pedra no caminho através do diálogo, e dialogar é não apenas falar, é também saber ouvir, né, é saber silenciar, muitas vezes, né? E dialogar é um sinal de respeito com o outro, o que está faltando na nossa sociedade hoje, né? Respeito, né? Onde a gente pode falar e a gente pode também ouvir, né? As pessoas. E é por isso que a gente propõe também essas lives, não só para falar. Claro que tem a hora de falar, mas também tem a hora de ouvir, né, de parar um pouco, de ouvir o outro, de entender, de procurar compreender as pessoas, né, em seu todo. É algo para a gente pôr em prática, né, nas nossas relações cotidianas, né, tanto assim na sala de aula, quanto em qualquer ambiente que a gente estiver, né, a Letícia sabe, assim, na sua profissão, né, precisa muito ter esse diálogo, né, não só apenas você falar com o paciente, ou o paciente falar com você, uma troca de experiências, né. Com certeza. E assim, ao dialogar, a gente... Alguém quer falar? Não, eu disse, a gente com tem certeza. que ter um valor que ele é essencial. Sim. A gente tem que ter um valor essencial, sinceridade, né? Você não, na hora que você está atendendo o seu paciente, né, doutora, você não vai tratar a pessoa com antipatia ou com certo... Você vai ser simpática com a pessoa, você vai ser sincera sobre o prognóstico da pessoa, né? Então, tem que ter um certo cuidado, né? Hoje as pessoas também não têm esse cuidado na nossa sociedade, ou mesmo no meio dos estudantes, falam o que querem, fazem o que querem. Deixa eu só permitir aqui, né? E me corrijam se eu estiver errada, por favor. É que, através da sinceridade, os conflitos, eles são gerados. Pode continuar. Não, eu ia falar assim que... Através da sinceridade, né? Pode continuar. Os conflitos, eles são gerados, né? Mas também tem uma outra premissa. As amizades também podem ser feitas, né? Através da sinceridade. Né? Assim, eu vou citar como exemplo a Letícia, né, que é uma amiga muito querida minha, que aceitou esse convite, e obrigado novamente, Letícia, porque a Letícia, ela tem sempre me ajudado, assim, através da sinceridade dela, de falar, de chegar e conversar com cuidado, assim, com cautela, e saber o que falar, e saber como falar, sendo sincera. Assim, eu agradeço muito a sua amizade hoje, Letícia, quero aqui agradecer em público, né, essa amizade, porque é muito importante para
para mim. E eu sei que vocês, estudantes, vão aprender muito com ela, por isso que eu a convidei, e vão aprender muito também com a experiência de vida dela. E, assim, a responsabilidade. Eu que agradeço a você, né, pela oportunidade. Eu até fico emocionada, assim, te ouvir falando assim, né, porque a gente se sente tão simples, tão falho, né, e às vezes a gente vê que do jeito que a gente soma na vida um do outro. E com o paciente não é diferente, né. E é muito legal essa iniciativa das lives em relação à construção do projeto de vida, porque se torna algo palpável, porque é muito difícil a gente falar, tá, o que você quer fazer da sua vida, onde você quer chegar, e vamos pensar no passo a passo, só que muitas vezes a gente não vê esse link, né, essa conexão com como foi a trajetória de alguém, né, até lá. E nós não tivemos isso, nós aprendemos na escola da vida, né, Ana, né, Norma? E vocês, assim, que estão nessa oportunidade, vocês estão tendo a possibilidade de fazer algo que a gente foi aprendendo a fazer durante esse processo, né? E hoje é mais natural para nós. Só que quanta coisa a gente não poderia ter evitado ou vivido melhor, aproveitado mais, né? E vocês vão ter essa possibilidade. E eu fiquei muito contente quando eu recebi hoje à tarde, tá? Um resuminho aqui sobre o encontro de hoje. Na verdade, eu não sei se ela mandou de manhã, eu estava em atendimento, eu só vi à tarde. Um pouquinho antes, eu até falei para ela, bicho, fiquei ansiosa agora. Porque eu tinha pedido a Deus, né, que me desse um direcionamento, assim, sobre o que eu ia abordar, para não tomar muito tempo de vocês, e falar o necessário, né. E aí eu assim, escrevi, assim, um resumo da minha história, né, e contei, e nesse resumo eu falei sobre planejamento, falei sobre a importância disso, né, e como funciona a construção desse planejamento, né, baseado em quê, né, da onde vem isso. E, basicamente, o resumo da minha história é falar de sonho. E, assim, da importância da gente sonhar, porque às vezes a vida ela fica tão difícil, os relacionamentos que a gente tem, seja com pai, com mãe, enfim, ou com irmãos, enfim, as coisas ficam tão difíceis, né, as circunstâncias, assim, de condições mesmo da gente, que a gente perde a esperança. E perder a esperança é parar de sonhar, né? Então, qual que é o sonho, né, de cada um de vocês? Assim, não precisa responder, né? Mas eu gostaria que vocês anotassem essa pergunta e pensassem, assim, como vocês querem estar daqui 20 anos, daqui 30 anos? Como que vai ser a casa de vocês? Como que vai ser, como vocês vão se arrumar para trabalhar? Né? Quem vai estar do lado de vocês? Com quem vocês vão passar o final de semana? Para onde vocês vão viajar? Né? Eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntas. Não é coisas grandiosas. Eu quero ter 1 milhão. Não, 1 milhão para quê? Você não quer 1 milhão, você quer o que isso vai te proporcionar, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem nessas pequenas coisas, porque esse é o foco do planejamento. É chegar lá. Só que a felicidade, ela não está lá. Porque quando você chegar lá, você já vai ter um outro lá. E tudo isso, vocês vão perceber que a felicidade vai estar em viver o plano, em comemorar as pequenas vitórias no dia a dia. E aí, o que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença quem estava com você nesse dia a dia, né? O passo a passo que você viveu ali, a forma com que você viveu cada momento desse, né? E isso é uma fórmula, não é mágica, porque ela é de dia a dia, mas é uma fórmula de felicidade, sim, né? Porém, durante a minha história, o que aconteceu comigo? Posso contar, meu amor? Você já abriu para mim? Eu só queria fazer uma conclusão antes de você entrar. É verdade. Sim. Da reflexão da canção. Quando você fala em sonhos, fecha muito com o último refrãozinho da música. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É a questão do sonho, você tem que fazer a sua escolha. Tem o lado bom e o lado ruim. Eles dois estão aí 50% para fechar o 100%.
O que vai determinar é a sua escolha. O caminho, bom ou ruim, você que vai escolher ir. Na hora de optar pela melhor trilha, é essencial analisar todas as possibilidades e refletir as possibilidades e as consequências que isso traz para a nossa vida. Exatamente. Hoje, a gente faz uma determinada escolha a partir do que eu quero hoje. Só que essa escolha de hoje, ela vai ter consequência para o resto da minha vida. Eu vou carregar, ou ela é boa, ou ela é ruim. Isso faz parte de como é sobreviver, que é a letra da canção. Obrigada. Ah, de nada. Que lindo. Obrigada. E que interessante Pode continuar. E que interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não sabe bem como escolher. E aí parece uma coisa tão longe, mas assim, a gente só tem, na verdade, não saber escolher ou ficar se prendendo a essa fala, não vou nem dizer desculpa, mas né? Da gente não saber escolher ou não saber o que fazer, já é uma escolha. Então, eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra e a coach ministrante no dia, né, falou assim, gente, na vida tudo tem preço, ou você paga na entrada ou você paga na saída. Então, assim, se você quer uma vida diferente, ou você começa a pagar o preço, pouco a pouco, e você vai alcançando aquilo, ou você vai pagar lá na saída com frustração, porque que não fez isso, porque que não fez aquilo. Eu tenho certeza que todo mundo conhece ao menos uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, que não realizou o que queria, e aí desconta em todo mundo. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém quer ficar desse jeito, né? Até porque é insuportável, né, gente? Então, assim, para que isso não aconteça, a gente precisa ter coragem de tomar pequenas decisões. Né? É lógico, vão haver consequências? Vão, mas as consequências, como a Ana falou, elas podem ser boas e podem ser ruins. Lógico que a gente vai sempre optar pelo melhor possível, mas melhor do que tudo isso é fazer escolhas conscientes, porque uma hora ou outra a gente vai chegar lá na frente e vai olhar para trás e descobrir que a gente escolheu e não saiu do lugar. E aí eu acho que a pior dor que a gente pode ter é essa sensação de olhar para trás e ver que a gente não viveu ou não fez nada de diferente porque ficou tão paralisado, com medo do amanhã, do que ia acontecer, que deixou de tentar. Então, assim, escolheu perder, né? Então, assim, não escolham perder, caminhem, tomem pequenas decisões, né? Primeira coisa, saber onde quer chegar, porque aí vocês vão conseguir fazer, depois no finalzinho da minha história, que eu vou falar umas perguntinhas que aí é uma dica, vocês vão responder sobre cada coisa, que vocês vão conseguir fazer um mapa mesmo, né, que deve ser o que a Norma está fazendo aí com vocês, e aí eu vou compartilhar da minha experiência, tá bom? Posso continuar? Então, eu vim de uma família... Eu vim de uma família assim, desestruturada, né? Eu não tive tudo fácil na minha vida. Até os meus 10 anos de idade, meus pais viviam em uma falsa comunhão feliz, né? Então, assim, socialmente eles aparentavam viver bem, mas eles não viviam bem. E quando eu completei 11, eles se divorciaram, e antes disso, tinha muitos conflitos, muitas coisas, né? E quando eles se divorciaram, eu tive que me tornar mãe. Então, assim, eu me tornei mãe, dona de casa, tudo aos 11 anos. Então, assim, meus irmãos tinham 6 meses na época e o outro 9 anos de idade. E a partir daí, a nossa vida, assim, foi de muita dificuldade mesmo. Nós passamos fome, a gente passou privação das coisas, né? Eu precisei trabalhar para conseguir as coisas, cheguei a fazer o que não devia, né? Eu lembro que eu pensava assim, meu pai guardava dinheiro em casa, e isso é um testemunho, é aberto, não escondo isso, já pedi perdão para ele, para Deus, tudo. E eu achava que como ele devia ser pai, que ele tinha obrigação de nos dar o que era necessário, né? Então ele guardava lá e eu pegava para comprar comida. Gente, é roubo.
do mesmo jeito. Então, assim, eu fui amadurecendo, sofrendo e fazendo coisas erradas. Só que eu e os meus irmãos, né, como eram crianças cuidando de crianças, a gente sempre teve muitos sonhos, nós sonhávamos em ter família, a gente sonhava em ter uma casa estruturada, em poder viajar. Então, assim, eu lembro que a gente chegou a fazer, tipo, teve um dia que só tinha alho e macarrão, não tinha nem óleo. Eu falei, vai macarrão com alho, né? Tipo, não era nem alho e óleo, era macarrão com alho. Gente, eu não sabia fazer, eu coloquei tanto alho, que não deu para comer o macarrão. Então, aí, tipo assim, por sorte, sabe aquele ketchup no fim do pote que tá grudado e tá ruim? A gente botou para mascarar. Então, assim, para vocês terem noção da dimensão que nós chegamos, assim, de dificuldade, né? Mas isso, assim, em apenas um momento. Por que eu tô indo tão longe lá atrás? Porque em um momento desses, meu irmão viu um pai brincando com uma criança na praça, assim, e ele olhou para aquele pai e falou assim, eu acho que eu nunca vou viver isso, né? E foi muito impactante para mim, porque eu, mesmo assim, com a criança na minha cabeça, né, eu falei para ele, vai sim, você vai ser um ótimo pai. Né? Então, tipo assim, a gente não pode ser que a gente não viva hoje isso, mas nós vamos viver isso, né? E ele cresceu falando que não ia ter filhos, e eu cresci falando que eu não ia casar. Eu casei, tenho filhos, e ele tem filhos hoje, também é casado, tem uma filhinha linda. Depois se der, eu mostro uma foto para vocês. E aquele momento me marcou muito, porque eu percebi o quanto era importante a gente sonhar, né, a gente ter um projeto de vida. E eu fiz um combinado com os meus irmãos. Eu combinei com eles que nós iríamos ser melhor em tudo que nós fizéssemos, que nós íamos estudar, que, tipo assim, a única coisa que nós não íamos abrir mão era de estudar, né? E assim foi. E aí eu entrei na faculdade, primeiro eu sou mais velha, depois meu irmão entrou em tecnologia, em informática, na Unicamp, e o meu outro irmão entrou em engenharia química na USP. E eu, lá na UFSCar, comecei medicina. Meu pai teve um infarto quase fulminante, a gente morava só com ele, né? E eu precisei optar, ou eu trabalhava um período e meus irmãos continuavam, principalmente do meio, porque o mais novo ainda estava no colégio, porque ele é bem mais novo que eu, ele tem 10 anos mais novo, né? Eu comecei a cuidar dele bebê, ou eu trabalhava meio período e mudava de curso, ou eu parava de estudar e ia trabalhar. Então, era assim, para poder que os meus irmãos continuassem estudando, né? E a gente não faltasse nada em casa. E aí eu optei, mudei de curso, fui para fisioterapia, sou muito feliz, eu falo que foi uma provisão de Deus, assim, porque eu não me vejo prescrevendo um remédio, fazendo cirurgia, de forma alguma, né? Então, assim, eu sou muito realizada, assim, deixar isso bem claro, não tenho vontade nenhuma de fazer, né, essa outra formação, mas foi muito doloroso na época, lógico, né, e eu segui o plano que eu tinha feito com meu irmão, vamos estudar e vencer na vida, e assim foi, comecei a trabalhar, e só que como os conflitos em casa continuaram, né, porque era muito difícil, tudo, a primeira oportunidade que eu tive, eu falei assim, eu vou embora. Aí, assim, consegui um trabalho, aí eu tive a opção, né, eu ia para Campo Grande ou ia para Tocantins. Tipo assim, consegui trabalho, concurso nos dois, né. Aí eu falei, não, eu vou para Tocantins, deve ser menos quente. Gente, quando eu cheguei aqui em Campo Grande tem frio, Palmas não tem, então assim, tipo, eu não sei de onde que eu tirei que aqui era menos quente, né, mas enfim. Talvez lá seja mais, mas tem inverno, né, aqui não tem. Tudo bem. E outra coisa que eu fiz também, quando eu cheguei aqui, né, a primeira coisa que eu comprei quando eu cheguei aqui foi um tênis branco, da Nike, de pano. Gente, quem que compra tênis de pano? Não tinha nem asfalto direito em Palmas. E quando veio a primeira chuva, a pessoa andando de ônibus nessa Palmas, quem sabe o que é andar de ônibus em dia de chuva sabe que não fica uma pessoa seca dentro do ponto de ônibus, né? Então, é tipo isso. Eu passei por tudo isso e peguei tudo sem asfalto aqui também, né? Mais de 10 anos atrás. E, então, assim, não foi fácil continuar. E nessa época,
não vou dizer que não foi bom, eu sempre assim, me sentia feliz e tudo, mas era tudo muito passageiro. Conheci meu marido, me casei, tive meus filhos. Aos poucos consegui construir uma clínica. Eu não só trabalhava como fisioterapeuta, montei um consultório. Aí depois desse consultório eu saí do consultório que eu tinha montado para um consultório dentro da minha casa, aspas, né, numa sala separada, com entrada separada, lateral, para construir uma clínica. Eu construí um prédio, né? E nesse prédio eu fiz uma clínica, tudo, só que eu não estava feliz, porque eu trabalhava de domingo a domingo, e tudo isso com planejamento, tá? Eu sempre sonhei, eu fui sonhando e fui fazendo especialização e fazendo tudo e fui levando, achando que a felicidade era o lá, né? Era o lá. E aí, quando eu me vi com a clínica, com a família, com filhos, com retorno financeiro, triste. Aí, o que acontece, né? A gente tem que ter esse planejamento, a gente tem que ter esse propósito, mas lembrar que a gente trilha esse propósito, a única forma da gente trilhar esse propósito de maneira segura é a gente não trilhar pautado nas circunstâncias, no momento presente, é como a Ana falou. Nós estamos aqui em situação online por conta da pandemia. Graças a Deus nós temos esses recursos. Mas você já pensou se nós nos pautássemos só em viver pelas circunstâncias? Talvez a gente não estaria tendo nem aula. Então, assim, existe algo mais. Nós precisamos de propósito, né? Então, a gente precisa desse alicerce, de ter esse propósito. Então, assim, veio a grande frustração, que eu fui entender que a felicidade e a alegria da gente, a realização da nossa vida, do nosso grande projeto de vida, por mais difícil que ele seja, ele é alcançável. Eu não sei qual é o sonho de vocês, eu não sei de cada um de vocês, depois até queria ficar sabendo, né, para ir acompanhando a história de vocês aí, a evolução ano após ano, porque eu quero morrer bem velhinha, né, então, mas eu creio que ele é possível. Eu creio que ele é possível, principalmente se você conhece alguém, uma pessoa no mundo que já fez algo parecido. Então, assim, existe alguém, uma pessoa que já fez, então pode ter certeza, é possível, você consegue. Então, assim, planeje, estude que você vai chegar lá. Mas o que eu quero que você faça, o que eu quero que você leve de hoje, que você entenda que tudo isso é muito bom, mas você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Não, você não é. Você precisa de uma base, de um alicerce. A gente precisa estar pautado em algo maior. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos crer que existe algo mais. Por quê? Pode vir pandemia, pode vir tempestade, pode vir o que for. O seu sonho continua, ele se ajusta, você vai caminhando, você não para de caminhar. Entendeu? E isso é uma vida bem vivida, aquela vida onde você põe seus filhos, seu marido, seus amigos e vai caminhando, entendeu? E a vida continua, né? E o sonho tá lá, e você chega naquele, sonha outro, né? Hoje a gente está planejando viagens, né, familiares, então a gente já não tem grandes sonhos mais em relação ao profissional. A gente já está mantendo, está realizando. Hoje os sonhos maiores já estão mais assim no campo de usufruir de tudo isso, né? Mas vocês vão chegar lá também, né? E aí o que aconteceu no meio daquela frustração? Foi onde eu aprendi, né, a depositar a confiança em Deus e entendi. Por um momento eu fiquei paralisada, a Norma sabe disso, eu comentei com ela, eu fiquei mais ou menos 1 ano, 2, quase 2, paralisada, literalmente. Assim, eu não consegui, por isso que eu falei para Ana, complementei, né, da música, a gente precisa caminhar, a gente precisa dar passos, a gente precisa decidir, porque não decidir, não tomar decisões, não caminhar, já é uma escolha, e é uma escolha muito sofrida, porque você olha e você vê assim, nossa, perdi 1 ano, nossa, perdi 2, perdi 3, perdi 4, perdi a minha vida, né? Então, assim, isso é muito importante, dar os pequenos passos. E estar alicerçada em Deus, né, porque ele promete pra gente, né, em Mateus fala, né, que aquele que está cansado, deposita em mim a sua confiança, né, e vai dar tudo certo.
Lá em Filipenses também ele fala, né, que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então você pode ter esperança no futuro, mesmo que deu tudo errado até hoje, que deu tudo errado até agora, não tem problema. E o que você viveu não importa mais, você pode ter confiança. Não importa do ponto que você vai partir, se é da miséria absoluta, da fome, do desespero, ou se é de uma situação até confortável. Foi o que aconteceu comigo no momento da frustração, onde eu percebi que a gente precisava ter esse alicerce além do planejamento, né, de seguir o planejamento. Porque o alicerce, ele vai fazer com que a gente caminhe, independente do quanto esse mar fique revolto, né? E aí, você vai conseguir fazer isso com bastante tranquilidade, porque apesar da gente não ter domínio de tudo, Deus tem. Então, a gente sabe que se não der certo por aqui, dá por outro, e se não for esse plano, o plano que ele vai colocar no nosso coração vai ser ainda melhor, ainda maior, e foi o que aconteceu comigo. Eu estava lá com a minha clínica, com tudo, aí eu fiz um novo empreendimento, uma sociedade lá e tal, para crescer ainda mais, achando que era isso, sempre achando que era coisas que faltavam, né, alicerçada nas circunstâncias, né. E não deu certo. Deu muito errado, muito mesmo, muito. Literalmente, assim, da noite pro dia, eu fiquei sozinha com uma clínica imensa e eu falei, e agora? Né? Aí eu falei assim, não é isso que eu quero não quero ficar de domingo a domingo, eu quero ter tempo para minha família, eu quero poder viajar, eu quero sim continuar estudando e atendendo os pacientes, mas não dessa forma. E hoje eu continuo tendo empreendimento online e tenho atendimento pessoal, porém eu não tenho, assim, eu vendi a empresa hoje, né? E hoje eu sou muito mais feliz. E na época foi muito difícil para mim fazer isso, porque eu ainda, lembra que eu falei que eu acreditava que eu vou fazer, eu consigo, todo mundo vai conseguir aqui, eu confio nisso. Mas então, abrir mão de algo que você fez, que você conquistou, é muito difícil. Mas quando eu fiz isso, eu me senti livre e eu percebi que eu não perdi o valor, eu não deixei de existir. Tipo assim, eu não morri, porque eu achava que eu ia morrer. Eu não morri. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Eu não sei como vocês estão hoje, pode estar difícil. Vocês não vão morrer por isso, não vão, a não ser que vocês queiram, e não queiram, por favor. Né? Assim, planejem, fazem bem os passos e, como a Ana falou, as pedras no caminho, elas vão vir, mas se você tiver alicerçado, se você tiver o alicerce certo, se você não estiver confiando em si mesmo, confiando nas suas forças, mas sim confiando em Deus, que é aquele que tudo pode, confiando mesmo. E entregando para Ele, já começar a entregar desde já. Deus, tá aqui, meus planos são esses, eu coloco. E entregar é consagrar. O que é consagrar? Dar o seu melhor, fazer, por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente hoje, eu não estou atendendo para agradar aquela pessoa, eu estou atendendo para agradar a Deus. Por quê? Porque isso é consagrar, é para que aquele tratamento ele realmente dê certo, para que se eu falar para a pessoa, olha, o seu caso é cirúrgico, infelizmente, entendeu? Que seja a melhor cirurgia, que seja o melhor procedimento para ele, entendeu? Então eu tenho plena convicção de que aquela pessoa vai ficar bem. Eu falo assim, olha, eu não sei se talvez vai ser comigo daqui até o final, mas a parte que couber a mim, nossa, você vai ficar bem. E vai ficar bem, vai dar tudo certo. Então, assim, a convicção que eu tenho hoje de que vai dar certo é por isso. Isso é viver entregue, em consagração, né? E isso te dá muita segurança. Porque hoje o mais difícil da gente caminhar e tomar decisões é a falta de segurança, é o medo. É o medo, e se der errado, e se isso, e aquilo. E se você não tivesse esse medo? A única que tem um jeito. A gente não precisa viver pelo nosso medo, né? É tendo um alicerce certo, né? Então, assim, e o alicerce certo não é as nossas forças, elas são necessárias. Tem uma citação do Martin Seligman, que é de um livro que chama, deixa eu colocar aqui, Felicidade Autêntica, que ele fala assim que a felicidade é você conhecer as suas forças e aplicar ela todos os dias da sua vida, em tudo que você fizer. Quando ele está lá para o meio do livro, para frente, ele começa a falar, mas precisa de algo mais.
E aí ele vai falar sobre as instituições que estimulam a gente a ter boas emoções, bons pensamentos. E no fim, ele está falando justamente disso que eu estou falando, desse alicerce, né, da gente ter essa fonte, essa esperança pautada em Deus, na fé, né? Então, assim, de que a gente não pode se deixar basear, né, pelas coisas, pelas circunstâncias. Então, eu achei muito interessante e queria estar compartilhando isso com vocês, até porque não tem muitas coisas sobre felicidade, né, e sobre projeto de vida. A Norma sabe que as professoras, a Norma e a outra professora que estava aí, sabe a dificuldade que elas tiveram de encontrar referências de material, né, para poder estar passando isso para vocês. É mais fácil a gente encontrar coisas sobre vai dar tudo errado, né? Tipo assim, como adoecer, enfim. É muito mais não tem uma receita pronta, então, né, da felicidade também. Não tem? Não tem. Mas tem, assim, o caminho, né? E eu acho muito interessante, porque Jesus já falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante, porque, assim, o passo a passo está lá, planeja, acredita e você terá. Tenha fé. E todas as coisas serão possíveis para aquele que crê. Então, a gente vê assim, né? Você sonha e planeja. E tem algumas perguntinhas que eu fui aprendendo com o tempo, que me ajudou tanto quando eu tinha um alicerce errado, e hoje me ajuda, né, também continua me ajudando, e eu vou compartilhar com vocês, que é, né, o que você quer ser, né, o que você quer ser, primeira coisa, é onde você quer chegar, por isso que eu falei, gente, depois deita aí, pensa mesmo, mas sonha mesmo, viaja literalmente na maionese, não importa, depois você põe o pé no chão. Primeiro sonha, vai longe mesmo, pensa bem, imagina até o detalhe da roupa que vocês vão usar no dia que vocês fizerem o que vocês querem fazer, imagina tudo. Depois vocês vão andar de trás para frente, vocês vão olhar e vão colocar assim, ó, o que eu preciso saber para fazer isso? Eu tenho que estudar, por exemplo, eu quero ser fisioterapeuta, dona de clínica e quero trabalhar com coluna. Então eu vou ter que ter especialização em coluna, mas para ter especialização em tratamento de coluna, eu vou ter que fazer fisioterapia. Para fazer fisioterapia, tem particular, tem público, eu vou ter que fazer cursinho. Vai de trás para frente. Ainda está muito distante, parece que eu não vou conseguir, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer cursinho. Então, peraí, eu vou trabalhar tal horário, eu vou trabalhar, aqui eu vou fazer o estudo, e esse horário eu vou me divertir, eu vou descansar, eu vou estudar, entendeu? Planeje de trás para frente. Quando você olhar a próxima meta, que é para a semana que vem, que é para hoje, às vezes já, né, que às vezes algum de vocês dorme tarde todo dia, vai descobrir que para cumprir as metas vocês vão precisar acordar cedo, e para acordar cedo vai ter que dormir cedo. E aí, talvez hoje mesmo vocês fazendo isso, já vão dormir mais cedo, já vão começar hoje a acordar amanhã e comemorar vitórias. Porque cada dia que você acordar mais cedo, para você que dorme tarde, para que fica acordado de madrugada e não tem disposição, ânimo para fazer o que precisa, para fazer atividade física, todos os dias que você levantar cedo, você pode comemorar, você merece, porque você começou a vencer e se aproximar do seu sonho. Então, assim, vão em frente, vocês vão conseguir. Então, assim, é dessa forma. Então, assim, o que você precisa? Você já descobriu, eu preciso de tudo isso aqui. Alguém pode te ajudar? Quem é essas pessoas? Eu tenho pai, eu tenho mãe que me ajuda nisso. Eu tenho um filhinho. Pode acontecer, né? Pode ser que alguém tenha já filhos aqui, mesmo sendo muito jovem. Eu tenho isso, eu vou precisar, minha vizinha. Minha vizinha é professora de redação, eu sou muito ruim de redação e ela tem tempo, eu bato muito papo com ela, então ela vai me dar umas dicas, entendeu? Eu vou, a Norma tá fazendo aula lá, eu vou assistir. Então, assim, quem pode te ajudar? Não é que a pessoa vai fazer por você, ninguém, presta atenção, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai ter sucesso por você, não vai. As pessoas podem estar com você lá, elas podem te auxiliar a chegar lá, mas você precisa trilhar o caminho. Você precisa trilhar o caminho. E tem uma frase que eu adaptei, ela é da Joyce Meyer, mas eu adaptei esses dias para falar no meu trabalho, porque hoje, assim, paciente com dor crônica, no geral,
tem muita dificuldade de assumir a responsabilidade pelo seu tratamento, né? Pelos exercícios, pelas coisas que querem fazer. Eles querem que a gente faça um procedimento ali milagroso na maca e que ele levante e nunca mais ele precisa se preocupar. Entendeu? Tipo, ele quer continuar sedentário, ele quer continuar comendo mal. E assim, não vai resolver. A gente vai fazer até que um dia não tem como mais, né? Espero que isso nunca aconteça mais. E, no fim, a gente não é igual? Não faz a mesma coisa com a gente, né? E a frase é o seguinte: a medida da energia que você coloca hoje, na pessoa que você quer ser amanhã, é o tamanho da felicidade que você vai viver amanhã. Então, assim, a medida do esforço, do teu trabalho hoje, é a mesma medida que você vai ver amanhã. Vixe, estou ferrado, Lê. Estou ferrado porque eu não estou botando esforço nenhum, eu acordo a hora que quero, eu respondo minha mãe, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Tá nada. Descobriu isso agora, que bom, tá em tempo. Tá vivo. Tá pulsando, tá? Põe a mão aqui. Tá batendo? Põe a mão aqui. Tá batendo? Tá pulsando? Então tá em tempo. Tá em tempo, pode ter certeza, tá em tempo. E para provar para vocês que tá em tempo, né, falar sobre meu pai. Meu pai, a Norma sabe, né, a alegria que é hoje eu ouvir meu pai falando de Deus. Meu pai, assim, não é convertido, meu pai é judeu, não, ele acha que Jesus foi um homem santo, apenas isso. Então, assim, mas pergunta para ele se eu posso parar de ir na igreja. Ele fala, de jeito, filha, por favor, não parem. Para mim, pro meu marido, não parem, que esse negócio é muito bom. Então, assim, para ele ainda não entendeu o que é Deus, entendeu? Não é a instituição. Não é a instituição que faz, é a presença de Deus na nossa vida que impacta a vida dele. É a forma que a gente vive hoje, alicerçado na palavra, é a forma que a gente vive hoje, passando por todas as circunstâncias que impacta a vida dele. Ele ainda não entendeu que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ainda não entendeu, só que ele já percebeu, oh, esse negócio tem algo diferente. Não para, não, porque esse negócio é bom. Ele falou assim um dia para mim, que hoje nós temos uma relação completamente restaurada, toda a minha família, né? E o primeiro passo foi esse, alicerçar os meus planos, os meus projetos do caminho certo. E ele falou assim para mim que antes ele se preocupava, hoje ele não se preocupa mais comigo, no sentido negativo, né? Se preocupava assim, meu Deus, como que vai ser a vida da minha filha? Por quê? Porque ele via o alicerçada nas coisas erradas, que ele mesmo ensinou e acabou induzindo esse caminho, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham esses momentos também, de olhar e falar assim, nossa, realmente, eu estou seguindo passo a passo mais perto do meu sonho. Então, decidiu o que você precisa para chegar lá, quem são as pessoas que podem te ajudar, como você vai fazer isso? Aí é o acordar cedo, é o comer melhor, é o estudar tantas horas, entendeu? É fazer a rotina, é passar limpo a minha aula para eu conseguir aprender, porque eu só aprendo escrevendo, não importa, você sabe. Isso é o que o Martin Seligman falou lá, é descobrir o seu talento, aquilo que é seu, o que você faz de melhor. Ah, Lê, eu falo muito bem, eu explico muito bem, então sai explicando as coisas que você tem que saber para todo mundo que você conhece. Sai falando. Como que eu comecei a ter paciente aqui em Palmas? Eu comecei a falar para todo mundo que eu conhecia do meu serviço, porque eu gostava de explicar, porque me fazia bem. Então, eu saía falando, ó, isso aqui funciona para isso, é assim, assim, assado. De repente, meu consultório estava cheio. Entendeu? E vai ser assim com vocês também. De repente, a cabeça vai estar cheia daquilo que importa. Entendeu? É assim. Então, é assim que funciona. E isso é que ele falou. E é real. Você tem que viver todos os dias usando os seus dons e talentos. Se é escrever, escreva. Se é falar, fale. Não importa. Você usa que vai dar certo. E aí, assim, o como, eu já falei. O quando. Bota a data. Ah, Lê, mas e se eu não conseguir? Tente ser realista. Se não conseguiu naquela data, se está percebendo que não dá, que vai ter ajuste, por exemplo, ninguém esperava uma pandemia. Pode acontecer o contrário, as coisas podem acelerar. Por exemplo, a escola postural é um projeto meu, a escola postural de 5 anos. Era de 5 anos. Em dezembro do ano passado, ele era para daqui 5 anos. Por quê? Eu tinha uma briga com o meu conselho para liberar o atendimento online. E isso eu já estava pedindo já o ano passado. Né? Veio a pandemia, o que aconteceu?
atendimento online liberado. Ou seja, o meu projeto que estava em passinhos assim, teve que abrir, né? E aí teve que abrir, né? Agora tem que abrir. Eu até travei, eu fiquei 2 meses assim, que eu ficava assim, eu vou para onde, né? Eu faço o que primeiro agora? Tipo assim, né? Para onde eu vou? E, então, assim, às vezes as coisas vão acelerar, às vezes elas vão desacelerar. Por exemplo, quando eu cheguei lá, que eu estava com a clínica, gente, olha, sem brincadeira, comigo eram 9 profissionais. 9 profissionais, fora limpeza, fora secretária, fora contador. Então, assim, só de profissionais, de fisioterapeutas, éramos 9. Então, assim, tava lá naquela loucura, eu olhei para tudo aquilo e falei assim, gente, que dia que eu fico com meu filho? Minha filha com gastrite, por emocional. Meu filhinho não dormia, tinha terror noturno, porque carência. Eu falei assim, gente, não tá certo isso. Que horas que eu fico com eles? Que horas que eu descanso? Que horas que é meu lazer? Tempo para Deus? Gente, nem pensar. O máximo que eu fazia era ser dizimista, porque isso eu desde que eu entendi, assim, aceitei Deus em 2010, eu me tornei dizimista. Mas, assim, era só também. Eu era só. E então, assim, aí o que eu entendi? Não tá sendo bom para mim. Sabe aquela coisa? É melhor ir cego, mas ir pro paraíso? Corta o olho, corta a mão, se você vai pecar, se aquilo tá te fazendo mal. Esse versículo não é para você cortar a mão de ninguém, você arrancar o olho que você olhou pra mulher bonita. Não, é para de caçar, vai. Tipo assim, não vai abrir site que não deve, entendeu? Sim, por exemplo, no meu caso era, opa, peraí, então eu não sirvo para isso, ou não vou fazer dessa forma, ou eu contratava um administrador, ou eu segui outro rumo. Eu fiz aí eu fui planejar, aí eu botei tudo no ponto de lápis, ponto positivo, ponto negativo. No final, eu percebi que eu não queria, nunca quis aquilo, porque eu gosto de conhecer meus pacientes, eu gosto de saber quem eles são, eu gosto de saber todas as pessoas que estão lá, eu gosto de saber quem são os parentes, quem são os irmãos, qual o contexto que ele vive, entendeu? Tipo assim, para poder realmente ajudar e fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? E aí eu percebi que eu nunca quis ser a empresária dona de clínica. A escola online já é diferente, eu tenho acompanhamento de todas as pessoas. E é só eu, né? Eu, no máximo, algumas outras pessoas, assim, mas não é igual o presencial, que te desgasta absurdamente. Né? Então, assim, as coisas meio que funcionam, agora tá na moda, né? Algoritmo, as coisas funcionam com algoritmo, né? Então, você programou uma vez lá, ela vai. A contabilidade vai, tudo automático. Então, é diferente do presencial. Então, assim, é um conforto muito grande você se preocupar com foco só na pessoa. E é a mesma coisa. Às vezes, você vai ter que mudar a data lá para mais para frente ou para mais próximo. Tem problema? Nenhum. Continua caminhando. Ajusta o plano, inclui lá o filho que nasceu, a família que cresceu, a casa que deu goteira, vai ter que trocar o telhado, inclui lá no plano e segue o barco, toca. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ah, não vou viajar esse ano? Não vou. Mas o ano que vem eu vou fazer uma viagem melhor, né? Porque eu estava guardando ponto para ir, não deu para ir porque a pandemia não deixou, então na próxima a gente usa tudo, né? E faz uma viagem muito melhor. Então é assim, e toca o barco, né? Isso é o alicerce, é você saber que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E a alegria, né? Por que as pessoas influenciadoras postam lá o café da manhã? Por que elas postam lá o momento, né, os grandes influenciadores lá, que eles estão lá comemorando conquistas? Porque ele sabe que cada vez que ele tomou aquele café, ele caminhou mais próximo do passo, de onde ele quer chegar. Ele sabe que cada vez que ele executou uma atividade daquela, ele está mais perto de onde ele quer chegar. E assim, vai ser assim com vocês também. Tá bom? E é esse o meu desejo para vocês. Então, a minha conclusão de tudo, assim, que eu queria fechar, né, com tudo isso, é que os términos, eles são mais importantes do que os começos. Né? Então, assim, aonde... E o término não é o fim, tipo, eu cheguei onde eu queria. Não. O término é todos os dias. Todo dia você começa, você está terminando algo. Você começou ontem, está terminando hoje. Então, assim, não importa de onde você veio, não importa a situação que você está, não importa.
com o alicerce certo, com o sonho, planejando dia a dia, vivendo um passo por vez, ó, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, mas pro meu plano eu preciso acordar, mas eu também tenho dificuldade de estudar todo dia, então eu vou estudar tal dia, tal dia e tal dia. Toda semana dá um passinho, todo dia um passinho. Ah, hoje, olha, tem 3 dias que eu tô acordando cedo. Acho que hoje eu já acordei bem melhor, porque os primeiros dias vai ser difícil. Aí lá no 3º dia você fala, então hoje eu já vou começar a estudar. Aí hoje você começa, dói o bumbum, vai doer a mão, vai doer. Não vou brincar. E por que eu tô falando isso? Porque estudar, gente, é pro resto da vida. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma pasta, né, que eu levo lá pro consultório. Assim, eu sempre levo com as coisas que eu estou em estudo, em andamento, né. E, artigo. É para sempre. Vocês não vão parar, não pense que vai parar de estudar, não vai. Só que sabe qual que é a diferença? Quanto mais você se dedicar agora, mais você vai estudar o que você gosta. E estudar que a gente gosta é muito gostoso, né? Porque agora vocês estão estudando tudo. É o que eu falo pro meu filhinho de 7 anos, né, o João. Eu falo assim, quando ele fala assim, mãe, eu não gosto de português. Ele fala, não gosto de português. A outra já é escritora. Aí ele fala assim, aí eu falo assim, filho, só que você precisa saber o português, porque você vai ler, você vai ter que escrever um texto sobre o que você vai fazer, a sua matemática lá, o que você vai fazer, e as pessoas precisam entender o que você está falando. Então, você vai usar aquele conteúdo, não da forma chata que é hoje para você, mas aquilo vai ser importante para você chegar lá. Passou, também acabou, entendeu? Então, assim, vai passar. Então, assim, a gente estuda todo, só para brincar aqui, para mostrar, anotação, resumo. Então, assim, é para sempre. Livros, estudo, marcação, mostrando, estudo, tá vendo? É para sempre. Só que, gente, isso aqui, eu perco a hora se meu marido não bater na porta ali, falar, meu bem, você não vai almoçar, vamos lá fazer o almoço. Eu perco a hora, por quê? Eu estou estudando aquilo que eu gosto. E vai ser assim com você também, eu profetizo na sua vida. Chuva de bênçãos. Amém, né? Amém. Eu de vocês aí. E eu quero saber depois os sonhos aí, para eu ir acompanhando vocês, né, para ver e poder falar. Né? Igual hoje eu atendo, às vezes, filho de paciente que eu atendi adolescente. Eu falo, meu Deus, eu tô ficando velha. E aí, é uma alegria imensa, porque eu vi aquela coisa acontecer. Entendeu? Tipo, se eu desentortei ele, a escoliose dele, agora eu tô cuidando do filho. Eu falo, meu Deus. Então, assim, eu quero ver vocês. Pessoas lá na... Você tem uma história de vida linda, de superação, assim, você está de parabéns pela sua vida, né? Sempre assim, essa pessoa humilde que ela é, meiga, delicada, dedicada, né? Como ela é agora com vocês, está falando com vocês, ela chega na gente, ela conversa, né? Então, assim, você tá de parabéns mesmo, tá, Lê? Eu queria perguntar Obrigada. Se algum aluno tem alguma pergunta para fazer para a doutora Letícia, se tem alguma... Aí fica aquele silêncio dos meninos. Eu vou perguntar, então. Posso ler? Pode, por favor. Então, assim, eu queria saber, assim, só que você resumisse, assim, brevemente, qual foi a importância da sua família, assim, na construção do seu projeto de vida, porque você falou tanto da família, né, desse relacionamento, da dificuldade, conflitos, né, e, assim, eu queria saber qual foi a importância dela para te ajudar nesse projeto de vida, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a geração de hoje, ela é influenciada pela geração lá dos passados, né, pela geração mais antiga, de influenciar as pessoas, você não pode ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que escolher uma profissão que renda mais dinheiro, né? Então, assim, qual foi a importância, assim, da família na construção do seu projeto de vida? Então, quando tudo não era bom, né, quando eu tinha muito conflito, aquela coisa toda, a gente passava muita dificuldade, foi como motivação, né?
E assim, eu falo assim que a família ela é fundamental, é um dos alicerces, né, que a gente tem. E ela é fundamental, mesmo quando não está tudo bem. Mesmo quando não está tudo bem. Por quê? Aquilo serve como um impulsionador. E, citando até o mesmo autor que eu falei antes, né, do Felicidade Autêntica, ele escreveu lá uma parte falando sobre isso, né, que, inclusive, o que a gente dá de melhor da gente é maior nessas situações, né? Então, o nosso melhor, as nossas forças, nossos talentos, eles se ressaltam nessas situações. Então, a família é fundamental. E quando você tem apoio, né? Apoio e tudo, que foi já aí depois já de casada e tudo, foi fundamental, porque assim facilitou demais. Agora, em relação ao meu pai, quando eu falei que eu ia passar para fisioterapia, ele perguntou o que é isso? O que faz? Ele falou assim, minha filha, como você vai sobreviver? Eu falei assim, pai, não sei. Quanto recebe? Eu sei que eu ia lá, eu conversei. Conversei quanto você vai ganhar, onde você vai trabalhar, tipo, ele, né, desesperou. Eu falei assim, pai, não sei, eu só sei que eu vi lá, nossa, reabilitar pessoas, devolver o movimento. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. Eu falei, isso aqui que eu quero mesmo. Eu já imaginei a pessoa cadeirante, eu tirando a pessoa, saindo andando. Tipo assim, passou um filme na minha cabeça, né? Então, tipo, eu também não sabia, eu fui conhecer lá na faculdade, entendeu? O que era fisioterapia. Tipo, era uma coisa meio nova. Você começou a sonhar ali, né? Comecei a sonhar ali. E aí eu sei que, assim, com essa carreira, né? E foi muito bom, né? Só que aí, assim, como ele não tinha muita influência, não sei como é o pai, né, dos outros alunos aí, em questão de decidir, no final das contas, é como eu falei, a conta é nossa. E é íntima, é intransferível. É igual salvação, é intransferível, né? Cada um colhe o que planta. Então, assim, os pais vão, né? Então, assim, é fundamental, respeite, ouça. Mesmo meu pai, assim, tirando aquela situação que eu falei da comida lá, que foi um erro muito grande, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, é um desrespeito, é uma desonra, né, além de ser uma coisa errada, né? Respeitem, ouçam, conversem, não discutam, dê valor. Assim, olha, pai, se de repente você quer seguir uma carreira que não é que a sua família concorda, mas é o seu sonho e você tá, assim, é aquilo que você vai fazer todos os dias e vai estudar com prazer, né? Porque, assim, você não consegue manter uma coisa muito tempo que não é aquilo que você gosta, né? Ou vive amargurado, né? Então, ou adoece. Então, assim, não quero isso para ninguém. Fala assim, olha, eu respeito a sua opinião, o senhor tem razão, mas eu gostaria de ter essa experiência, né? E não tem problema. Não tem essa experiência. Então, assim, e hoje você se encontra, assim, realizada em relação ao seu projeto de vida? 100%. Hoje, assim, a minha dificuldade hoje, eu sempre compartilho com a Norma, então eu vou compartilhar com vocês, em relação a... meus filhos são muito jovens ainda, né? Então, assim, a gente como mulher, viu, meninas jovens, não estou pedindo para vocês adiarem, porque a maternidade é algo assim que todos os dias eu falo assim, meu Deus, por que eu tinha tanto medo de ser mãe, né? Então, assim, é algo que, assim, me completa muito. Mas ela demanda tempo, você não pode simplesmente ter o filho e largar por aí. A gente tem uma responsabilidade social, inclusive, eu brinco que as mães deviam receber para cuidar dos filhos. Porque, assim, é a sociedade amanhã, né? É o futuro de amanhã. Então, assim, o amor que a gente dá para o nosso filho. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é de não deixar de estar com eles, de fazer a tarefinha com eles, de dar o tempo que eles precisam nas fases que eles estão, por conta do trabalho, porque eu já fiz isso no passado. E uma vez que você tem tendência a uma coisa, a gente tem aquela tendência a fazer. Então, eu brinquei, falei do acordar cedo, quem tem tendência a dormir tarde, acordar tarde, sempre vai ter essa tendência, então não vacila, não. Então, tipo assim, é vigiar, literalmente. Vigiar, que vai dar certo. E assim, só para a gente finalizar, Letícia, o que você poderia deixar de lição, assim, aprendizado para os nossos estudantes, assim, que você pode aconselhar eles? Eu sei que já falou muita coisa, já enriqueceu bastante o nosso conhecimento, a lição de vida que você traz.
assim, em poucas palavras, o que você poderia deixar de lição para os nossos meninos e meninas? Norma, Bom, que se oi. você... Pode falar. Antes dela concluir com a tua pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Pode fazer, Selma. Pode ser? Pode fazer. Oi, Letícia. É assim, muito linda a tua história, bem emocionante. Parabéns pela força, pela garra, né? E a gente colhe aquilo que a gente planta realmente. E a gente, correndo atrás, a gente vai colher frutos bons. E eu te admiro agora. Então, você teve um projeto de vida, numa fala, você desenhou o seu projeto de vida aos 11 anos de idade, compactuando com seus irmãos, quando vocês planejaram a não desistir e estudar. E vocês conseguiram alcançar o objetivo em relação ao emprego, em relação ao econômico. E naquele tempo vocês não tinham como projeto de vida a questão da família, a igreja não projetou a família pelo que vocês passaram, pelas frustrações. E aí, depois, com o tempo, já se incluiu no projeto de vocês o planejamento familiar, onde hoje vocês são felizes e já concluiu essa etapa também, né, no sentido de formar família. E hoje vocês estão estabilizados, como emocionalmente, em questão familiar, econômico, mas assim, a minha pergunta existe ainda muitos projetos na tua vida que você ainda quer alcançar, que você ainda projeta? Porque assim, quando a gente fala em projeto de vida, a gente pensa só, eu quero ser médico. Exato, né? A gente tem que ter na cabeça, eu quero ser médico, principalmente quando está na época de escolar. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, enfim. Para a gente conversar com os meninos, eu gosto muito de salientar isso, que a gente, nosso projeto de vida, ele muda constantemente, né? E a gente, até o dia que Deus nos levar, a gente vai estar planejando projetos para a nossa vida. E pode ser mudado, pode ser acrescentado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, como você falou, né, Selma, a gente, assim, as circunstâncias, quando a gente não tem um alicerce, né, como eu citei antes, elas tendem a moldar as nossas escolhas. Então, assim, conforme a gente vai, eu e meus irmãos, a gente foi amadurecendo, continuamos amadurecendo ainda, talvez daqui a um tempo eu fale de forma melhor sobre essas coisas. E então, assim, a gente vai percebendo exatamente isso, que nós somos seres integrais. A gente não é feito só do ter, né? Como eu falei lá atrás no começo, a gente não precisa só vestir, a gente não precisa só ter carro, casa, como você falou. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa de amor, a gente precisa de amizade, a gente precisa... Nós somos tudo isso, e isso é o projeto de vida. Por isso que eu falei assim, né, que o projeto de vida, quando a gente pensa assim, projeto de vida, a gente traça alvos capitalistas, vamos dizer assim, né, alvos financeiros, alvos de profissão e tudo, porque as coisas palpáveis, né, vamos dizer assim, são coisas palpáveis, e porque é o sistema da nossa sociedade hoje, né, nós vivemos numa sociedade capitalista, então a gente traça uma meta capitalista, porém, o projeto de vida, ele vai acontecer na linha, ele não vai acontecer lá, né, ele não é só na chegada lá, e aí, por isso que eu falei assim, responda a pergunta, quem vai estar com você, como você vai estar lá, com quem você vai passar o final de semana, sabe, tudo isso, e falei da base também, né, então assim, a questão não só financeira, mas também a questão emocional, a questão social de relacionamento, e a questão com Deus, né, com a nossa espiritualidade também, de ser integral, e que, na verdade, isso é o caminho. Então, assim, sonhar bastante, abrir bem o leque, imaginar com detalhes, para que a gente possa esmiuçar. Poxa, mas quando eu imaginei um carro, assim, grande, com umas 4 crianças, então, tipo assim, eu indo viajar, fazendo farofada, tal, tipo assim, opa, eu quero família. Então, já coloca aí, para ter família, eu tenho que ter um relacionamento, então eu não posso ficar vivendo... Eu dou conta de tudo e não quero saber nem de amizade.
com ninguém. Não dá para eu ficar só no chat do computador, eu preciso chamar aquela menina ou aquele rapaz para conversar, porque ele também tem esse som, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa visão por conta da nossa formação social. Eu não sei se tem alguém da área de sociologia aí, mas por conta de ser o nosso sistema, né? Mas, assim, eu também queria e achei ótimo você perguntar isso por isso, porque no final das contas é essa visão integral de que nós somos relacionais. E até a minha conclusão era exatamente isso. Eu fiquei até feliz agora, porque eu falo é coisa de Deus mesmo. Né? Que se a gente quer evitar a frustração e quer, como é que fala assim, realmente ser feliz, né? E viver um projeto de vida que vale a pena, a gente tem que focar nessa integralidade. A gente tem que focar em equilibrar, né, a parte espiritual, a parte social, o emocional, e tentar caminhar com tudo isso junto, para não ficar nada de fora. Eu respondi, Selma? Norma? Muito bem. Norma, Respondi pela Selma. Perfeitamente bem. Só pegando esse gancho, é muito engraçado quando a doutora Letícia fala nessa questão social, né? E aí vem justamente esses tabus que muitas vezes impedem o projeto de vida de alguns estudantes e nossos também, porque, por exemplo, eu vim de um meio familiar, de um contexto familiar onde eu sou filha de pais separados e naquele tempo, naquela época, não é tanta época assim, na década de 90, era dito como os filhos que vão encher a casa de filhos, que as avós, as mães vão criar, e que os meninos vão virar bandidos, e isso, porque tinha esse tabu de que filhos de pais, vamos dizer assim, de mãe sendeira, que é assim que eles falam, né? De mãe sendeira não ia prestar. E eu vim de um contexto, basicamente isso, onde a Ildeane tinha que ficar em casa para cuidar da casa, que a Ildeane não podia sair para estudar. Então, quando eu vim para Palmas para estudar aos 16 anos, eu ouvi muito. A Ildeane está lá sendo sem vergonha. A Ildeane está lá fazendo isso, fazendo aquilo, ela não está lá para estudar. E quem tinha que estudar era fulana, prima dela, porque a mãe tem dinheiro, a mãe tem condição. E, querendo ou não, eu quebrei um pouco do tabu lá de casa, da minha família, porque hoje eu sou a única neta formada, filha da sendeira, né? Ainda não dei filhos à minha mãe, meu irmão só teve filho depois que casou, e as minhas primas, que eram as ditas, vamos dizer assim, dentro da sociedade, que eram as que tinham condições e que poderiam ser, foi as que fizeram o que era dito, que era para que eu e meu irmão fizessem. Então, essa questão de você projetar seu projeto de vida e buscá-los, independente do que a sociedade fala, independente do que vão falar contra os seus sonhos, contra isso, é muito sério. E a gente precisa, eu aprendi isso no decorrer desses meus anos, que as críticas, quando me falavam que eu estava aqui era isso, que eu não estava conseguindo, me fizeram foi crescer. Eu nunca tratei a crítica que era da minha família, não era nem dos outros, era da minha própria família. Eu tratei isso como algo que me fizesse crescer. Por quê? Eu cresci ouvindo da minha mãe, na questão de família, né? Ela falava assim, Ildeane, não é porque meu casamento não deu certo que o seu não vai dar. Então, você tem que pensar assim na sua família, você tem que pensar em construir família, não cometendo os mesmos erros que eu e seu pai cometeu. Porque nós não demos certo, você pode dar. Então, assim, essa questão, quando se fala de projeto de vida, né, até foi a fala da doutora, essa questão de, independente de que vai ser apoiado ou não, você tem que ouvir as críticas, mas tratar essas críticas como passos que você pode dar para que o seu projeto de vida seja concluído e você seja reconhecida, né? Como hoje eu sou, na minha família. Eu chego lá em casa, é a maior festa, é isso, é aquilo. Esqueceram que sou filha de uma mãe solteira, né? É isso mesmo, né? Precisa aprender a viver. Ildeane, assim, que história linda, né? Até fiquei com vontade de chorar aqui, porque me identifico.
E eu passei tudo isso de preconceito. E quando eu casei ainda, falaram, fizeram ainda conversa ainda. Eu falei, oh meu Deus do céu. Então, assim, tipo assim, só que aí a gente já tá num outro contexto, né? Graças a Deus que a gente superou. E assim, é como realmente o Seligman fala, né? Que foi lá que essas situações, por isso que eu falei assim, tá ruim, você não tá conseguindo nem pensar no que você vai fazer, tipo assim, no seu projeto de vida, então você tá bem, porque é esse o caminho mesmo. Respira, desce, sai, deixa de preocupar com os outros lá fora e começa a pôr no papel. Entendeu? Ah, mas tem que começar. Vão achar. Põe no papel, depois você resume, depois você lê e corta. Não, isso aqui eu viajei demais. Então deixa eu voltar aqui. Não, isso aqui eu realmente quero. Isso aqui, quando eu penso, meu coração enche, né? Tipo, isso é importante para mim. E uma coisa importante, assim, né, que eu ia falar, assim, que hoje eu acho que o mal do século é depressão, né? Ansiedade, tudo. E assim, gente, ninguém é feliz sozinho. Não é. Né? A gente faz muita ventania sozinho, né? Aí fala, não faz verão sozinho. Não queria falar esse ditado, não, eu queria reformular aí. Mas a gente precisa aprender a se relacionar, né? E o primeiro relacionamento é com a gente mesmo, é ser honesto com a gente mesmo, né? Lógico, primeiro, acima de todos, com Deus, né? Mas pra gente, até para se relacionar com Deus, você precisa se conhecer, você precisa dizer, poxa, Lê, que coisa feia que você fez quando era criança, hein? Eu fiz mesmo, me arrependo, tá errado, não recomendo, conto, não me orgulho, entendeu? Mas isso hoje não me domina mais, não me traz vergonha mais a ponto de eu ter que esconder, entendeu? Então, tipo assim, se assumir quem você é, né, com você mesmo, para você poder tomar as decisões, poder dizer, assim, aquilo que você gosta, aquilo que não, e ter respeito também, porque quando a gente começa a se assumir e ver, né, os coraçõezinhos, né, de um lado, e começa a ver também os espinhos do outro, né, que quando a gente se enxerga assim, a gente começa a ver o lado bom e o ruim. A gente começa a respeitar o outro também, porque a gente começa a ver que o outro não é tão ruim assim, ele não é só espinho, ele também tem seus coraçõezinhos, né, ele só é diferente. É verdade. Ele só gosta de coisas, né? Tudo bem, Laís. Alguém fala, Laís. Fala aí, Laís. A Ana quer falar. Fala, Ana. Pergunta. Oi. Não, A Ana quer falar. Então, complementa para nós. Não, Ana, você quer finalizar? Pode ficar à vontade. sim, eu quero fazer usar uma frase para resumir esse momento que a gente vivenciou hoje, essa tarde maravilhosa, onde a doutora Letícia nos enriqueceu com essa fala dela. E que eu ficava aqui, meu Deus, que momento rico. Quem teve essa oportunidade realmente foi enriquecedor. E não foi só para estudante, não, viu? Foi para nós. Foi para nós, professores, nós coordenadoras, foi para todo mundo que participou. Eu acho que você teve sábias palavras, foi usada realmente. Amém, que bom. Então eu quero deixar essa frase aqui. Quando se sabe aonde se quer chegar, é possível programar a sua caminhada e enfrentar todos os desafios que aparecem com coragem, com determinação necessária para seguir em frente. Que lindo. Resumindo também, né, é preciso saber viver, né, Ana? É preciso saber Preciso, viver. nesse mundo tão complexo de hoje, nós precisamos ter sabedoria. Então, Letícia, eu quero te agradecer mais uma vez por participar da nossa live, por receber o nosso convite. Professora Ana, muito obrigada pela contribuição também. Aos nossos estudantes, de coração, obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus.